Efésios 3:20. Ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vou repetir. Ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo, ao escrevê-la, estava em uma prisão em Roma, por volta da década de 60 depois de Cristo. E mesmo estando em uma prisão, Paulo escreve para a igreja que estava na cidade de Éfeso. Hoje é a cidade da Turquia, o centro da Turquia hoje é onde se encontrava a cidade de Éfeso. E lá Paulo estabeleceu uma igreja. E tudo que Paulo queria, escrevendo a sua carta para esta igreja, é fazer com que a igreja de Éfeso fosse fortalecida na sua fé em Cristo Jesus. Tudo que Paulo queria era isso, trazer o fortalecimento da igreja em Cristo Jesus, para que a igreja pudesse suportar as perseguições, suportar os prazeres desse mundo e se conservar fiel àquilo que havia declarado em Cristo Jesus. Por isso Paulo escreve, e o versículo que lemos, Efésios 3, versículo 20, é uma parte daquilo que Paulo escreveu. Paulo está trazendo a sua oração pela igreja de Éfeso, e no final da sua oração, ele apresenta a sua convicção em Deus. Mesmo estando dentro de uma prisão, Paulo tinha no seu coração a convicção que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Essa também é a minha convicção. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, no seu presente e no seu futuro. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas agora Deus faz infinitamente mais através do seu poder operando em nós. E para que o poder de Deus opere em nós, nós precisamos seguir alguns passos na nossa jornada cristã. Eu quero te conduzir nesta noite a 3 passos fundamentais para receber o infinitamente mais de Deus, para receber desta unção que existe no coração de Deus para ser derramada sobre as famílias desta comunidade, sobre a sua família e sobre a sua casa. E para isso eu quero ler um outro texto, que está em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos. Coloque para mim o versículo 6, deixa ele aqui na tela, por favor. Versículo 6, deixa ele aí, já já a gente fala sobre ele. Jesus estava bem em frente ao lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, e ele estava pregando a palavra de Deus. E por um momento ele observou que havia alguns barcos ancorados nesta praia.
E os pescadores que estavam nesse barco haviam desembarcado e estavam lavando as suas redes. Então ele se aproxima deste barco, sobe em cima de um destes barcos, o barco de Simão Pedro, e continua a sua mensagem. Terminando a mensagem, ele pede para que Simão Pedro, juntamente com os outros pescadores, fossem ao mar alto, ou à parte mais funda do lago, e ali lançassem novamente as suas redes para pescar. Isto fazendo, eles apanharam uma grande quantidade de peixes. Tamanha quantidade que a rede em que eles estavam pescando quase rasgaram. Eles tiveram que chamar os outros barcos para ajudá-los a transportar todos estes peixes. Esse texto ficou conhecido como a pesca maravilhosa, um grande milagre realizado por Jesus, e é o que Jesus quer fazer na nossa vida. Os milagres de Deus, eles são manifestados nas nossas vidas para demonstrar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. É para isso que os milagres acontecem, para demonstrar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas agora o versículo 6 vai trazer um ensinamento precioso para nós, porque aqui diz: isto fazendo. O milagre só aconteceu quando eles fizeram algo. O milagre não aconteceu simplesmente porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus poderia fazer o milagre dessa forma? Sim, poderia, com certeza, Ele é poderoso para isso. Mas todos os milagres de Deus, eles são feitos com o poder de Deus e a ação do homem. É necessário a participação do homem. Nesta hora não foi diferente. Eles tiveram que fazer algo. Eu e você, para desfrutarmos dos milagres de Deus, temos que dar alguns passos na nossa jornada cristã. Alguns passos. E é possível que aquilo que eu irei falar agora, os 3 passos, você já tenha escutado em algum momento, compreendido, aplicado em algum momento. Mas eu vejo o quanto é importante nós relembrarmos esses passos. Quão é importante nós usarmos esses passos como colunas mesmo, consolidando a nossa fé, consolidando a nossa caminhada aqui na terra. E o primeiro passo que eu quero trazer está no versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1, diz que aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O primeiro passo que eu e você temos que fazer é ouvir a palavra de Deus. Tudo acontece na terra pela liberação da palavra de Deus. Essa pesca só foi maravilhosa porque, primeiramente, Jesus usou a sua palavra como um alicerce poderoso para que o milagre acontecesse. Não é diferente nos dias de hoje. É necessário ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por aquilo que nós já ouvimos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso significa que nós precisamos expor os nossos ouvidos, os nossos corações, para que a palavra de Deus seja derramada sobre nós. Como é importante nós ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus, sendo intensos em ouvi-la diariamente, constantemente. Sabe por que isso se faz necessário? Porque nós estamos em um tempo, em um mundo onde muitas vozes estão ecoando, muitas vozes. É possível que você ainda não tenha percepção, mas muitas e muitas e muitas e muitas vozes estão ecoando nas mídias, através de algumas pessoas que se dizem importantes e conhecedoras. Agora, nada e nem ninguém está acima da palavra de Deus. Então, como é importante saturarmos a nossa mente, o nosso coração, ouvindo a palavra de Deus.
Se nós quisermos vivenciar os milagres de Deus na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, nós precisamos ouvir e ouvir constantemente a palavra de Deus. Olha que interessante, o versículo 2 diz assim: viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Versículo 4 agora, preste atenção nisso, olha. Quando acabou de falar, disse a Simão. Quando acabou de falar o quê? E quem acabou de falar? Jesus. Jesus estava pregando a palavra de Deus. Nós vimos no versículo 1. Depois ele sobe no barco desses pescadores. E Jesus já sabia o milagre que aconteceria. Mas ele usou a sua palavra como um alicerce desde o começo. Desde quando ele estava na praia. Agora você imagina se Pedro não ouvisse a palavra. Imagina se Pedro ele não estivesse ali até o final. Porque Jesus, ele terminou toda a sua mensagem. Após terminar toda a sua mensagem, foi que ele falou: faze-te ao mar largo, ou faze ao mar alto. Como é importante nós ouvirmos a palavra de Deus, porque Pedro ouviu, ele desfrutou do milagre de Deus. A pesca foi uma pesca maravilhosa. Deus fez e fez infinitamente mais. É o que Deus tem para você. Você pode ter saído do seu trabalho, muitas vezes apressado para chegar aqui, cheio de compromissos, saindo da sua casa, se arrumando os seus filhos, mas você está aqui no melhor lugar, ouvindo a palavra de Deus. E ao terminar essa mensagem, a bênção de Deus será derramada sobre a sua vida, porque a mesma unção que foi derramada sobre a vida de Simão, através do mesmo Jesus, é a unção que vai ser derramada sobre a sua vida nesta noite, a unção de receber e desfrutar das bênçãos de Deus infinitamente mais. Há uma grande recompensa da parte de Deus para aquele que ouve a sua palavra. Uma grande recompensa da parte de Deus. Agora, nós não podemos parar por aí. O segundo passo é crer e obedecer a palavra. Crer e obedecer a palavra. No versículo 5 diz: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Versículo 6: isto fazendo, apanharam uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Pedro ousou ouvir a palavra de Deus. Pedro recebeu a palavra de Deus no seu coração. Ele creu na palavra de Deus. Só que ele não ficou por aí. Ele agiu conforme aquilo que ele havia recebido. Ele obedeceu a palavra de Deus. E a chave está aqui. A nossa fé, sem a obediência, ela não é completa, em momento algum. Como é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Como é importante nós ouvirmos a palavra de Deus. Como é importante recebermos a palavra de Deus nos nossos corações. Mas mais do que isso, o que vai fazer diferença não é somente ouvi-la, o que vai fazer diferença é obedecê-la. Pedro obedeceu. Isto fazendo, apanharam uma grande quantidade de peixes. A chave está aqui, na obediência. Obediência, obediência. Apanharam uma grande quantidade de peixes. Como é importante nós compreendermos isso. Sabe por quê? Porque a cada dia que passa, a nossa obediência à palavra de Deus vai ser questionada em todo lugar, em todo momento. Eu não sei se você já tem tido esta noção, essa percepção, essa experiência. A cada dia que passa, a nossa obediência à palavra vai ser provada. Agora,
Deus não quer que sejamos reprovados, pelo contrário, Deus quer que saiamos aprovados, e Ele nos auxilia em todo o tempo, para vencermos cada prova na nossa jornada cristã. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador, o nosso ajudador. Então entenda uma coisa, você não está sozinho nessa caminhada, em momento algum. Jesus disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele diz: então não importa o tempo que passar, o dia que vier, em cada momento, o Espírito Santo de Deus está com você, representando Jesus, representando Deus, lhe consolando e lhe ajudando, para que você receba a palavra, para que você creia na palavra e para que você obedeça à palavra de Deus. E obedecendo, você vai desfrutar de uma pesca maravilhosa. Maravilhosa. É o que Deus tem para a minha vida, é o que Deus tem para a sua vida. Deus, Ele é poderoso para fazer e fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. O resultado da obediência de Pedro foi uma pesca maravilhosa. Este foi o resultado, porque ele decidiu obedecer. Ele decidiu obedecer. A pesca foi maravilhosa. Como é importante nós sabermos usar a nossa fé de maneira correta. Como é importante. Dá uma olhadinha comigo aqui em Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Embraçando, é a primeira vez que eu vejo essa palavra. Aqui diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Um dos elementos da armadura de Deus é o escudo da fé. Agora, mais do que ter um dos elementos nas nossas mãos, é saber usá-lo adequadamente. Não adianta só ter um elemento deste na nossa mão e não saber utilizá-lo. Como é importante nós aprendermos a utilizar a nossa fé de maneira adequada. Aqui diz: tomando o escudo da fé, o qual é poderoso para apagar os dardos inflamados do maligno. Eu e você temos que usar a nossa fé de maneira adequada. Davi, ele estava se preparando para lutar com um gigante chamado Golias. E quando ele estava se preparando, o rei Saul chamou para o palácio e disponibilizou a sua armadura para que ele pudesse ir para esta luta. Davi colocou a armadura, mas ele não conseguiu nem andar com a armadura. E ele, explicando para o rei, ele disse: olha, eu não posso lutar com essa armadura porque eu nunca usei a armadura. Ele disse: eu não sei utilizar esta armadura. Olha que coisa interessante. Ele não poderia lutar com a armadura de Saul porque ele não sabia utilizá-la. Ele não sabia. E Davi não usou a armadura de Saul, mas Davi usou a armadura de Deus. E usando a armadura de Deus, ele venceu Golias. Ele diz: eu e você, quando usamos a armadura de Deus, que é a nossa fé e a nossa obediência, que é crer e obedecer, nós estamos usando aquilo que Deus disponibilizou para vencermos o maligno de uma forma adequada e correta. Como é importante nós utilizarmos bem, então, as armaduras que Deus tem nos disponibilizado. Crer e obedecer. Creia naquilo que está sendo falado do altar. Creia naquilo que existe na palavra de Deus. Agora, mais do que crer, obedeça, siga, prossiga, não desista, continue obedecendo. E obedecendo, você vai desfrutar das bênçãos de Deus infinitamente mais. Amém? Agora, o terceiro passo é a perseverança. Hebreus capítulo 10, versículo 35,
diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Versículo 36 diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha só o que significa perseverança. Perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Perseverança é uma qualidade daquele que não desiste, independente das circunstâncias, das adversidades, ele continua caminhando, ele não retrocede, ele não para no caminho. Então, como é importante nós perseverarmos na nossa jornada cristã, perseverarmos, independentemente das dificuldades. E aquele que persevera, a Bíblia diz que é feliz. O apóstolo Tiago disse isso. Tiago capítulo 5, versículo 11 diz: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. E diz: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Olha só, feliz é aquele que persevera. É aquele que persevera. Você não pode desistir agora. Eu tenho dito isso, eu tenho repetido isso, porque Deus tem colocado isso no meu coração. Você não pode desistir agora, jamais. Você não pode desistir da sua vida, independentemente das dificuldades. Existe algo grandioso para ser derramado sobre a sua vida em Deus. Então você não pode desistir da sua vida. Por mais terríveis que sejam as provas, por mais desafiadoras que sejam as dificuldades que se levantem contra você, você não pode desistir da sua vida. Você não pode desistir também do seu casamento. Não pode. Pastor, você não conhece o meu casamento. Você não pode desistir do seu casamento. Não pode. Ainda que as coisas estejam caminhando para ser ajustadas, você não pode desistir do seu casamento em hipótese alguma. Não desista. Independentemente daquilo que aconteça, não desista. Queridos, tem gente procurando vírgula, espaço na palavra de Deus para desistir do casamento. Você não pode desistir do seu casamento. Você tem que perseverar. Você não pode desistir da sua família. Não desista dos seus filhos, jamais, jamais, não desista, jamais, jamais. Invista, pague o preço, ore, jejue. Sabe por que você está aqui? Porque Jesus, passando pelo momento mais difícil da vida dele, que foi a crucificação, ele não retrocedeu em meio àquele desafio, ele perseverou e ele não desistiu. E assim como Jesus não desistiu, eu e você não podemos desistir daquilo que Deus tem nos dado. Deus deu uma vida maravilhosa para que você viva. Mesmo passando pelos desafios, a sua vida é uma vida muito abençoada. Só o fato de estar vivo hoje, queridos, nós temos que levantar as mãos para os céus e agradecer constantemente a Deus. Então você não pode desistir da sua vida, você não pode desistir do seu casamento, você não pode desistir da sua família, você não pode desistir dos seus filhos. Você precisa perseverar na sua caminhada, e perseverando você vai viver a bênção de Deus infinitamente mais. Nós lemos Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7, que é a pesca maravilhosa. E eu fiquei pensando sobre essa mensagem. E essa mensagem, ela não fala sobre um milagre. Na verdade, Deus usou o milagre, mas ela fala sobre perseverança. Ela não fala sobre milagre. Jesus não precisava provar para ninguém que ele realizava milagre, porque ele já havia transformado a água em vinho. Todos sabiam que Jesus já fazia milagres. Mas Pedro estava passando por um dia muito desafiador. Ele havia trabalhado a noite toda, ele havia se esforçado, mas não tinha apanhado nada. Ele estava na praia,
lavando as suas redes. E foi nesse momento que Jesus trouxe a sua palavra, para ativar no coração de Pedro que existem dias assim mesmo. Existem dias que vão ser dias desafiadores. Existem dias que a gente vai lançar a rede, parece que não vai vir peixe nenhum. Mas é nesses dias que eu e você não podemos desistir. É nesses dias que eu e você temos que entrar novamente no barco, colocar no nosso coração essa disposição para receber a unção de perseverança e continuar a nossa jornada sem retroceder para lugar nenhum. Foi o que Jesus estava ensinando para Pedro. Jesus não estava ensinando, Pedro, eu sei fazer milagres, você vai colher uma pesca maravilhosa. Não, ele estava ensinando para Pedro: Pedro, existem dias que são difíceis, mas se você perseverar, o milagre vai acontecer. Você vai receber a minha bênção. Você vai desfrutar de uma pesca maravilhosa. Você vai receber a bênção do infinitamente mais. Então você não pode desistir. Aquilo que Deus está por fazer na sua vida vai acontecer em breve. Aquilo que Deus está por fazer no seu casamento, na sua família, vai acontecer e vai acontecer em breve. Amém?